Estamos em Faro, na Escola Secundária João de Deus, o antigo Liceu Nacional. Hoje trazemos um desafio a esta escola. Democracia, uma ideia de e para todos nós. Temos alunos do 11º e do 12º ano. Daqui a pouco já vamos ouvir o que eles têm para dizer. Para já, como é habitual, a nossa coordenadora científica, a Daniela Nunes, politóloga, lança-nos o tema deste debate. Obrigada, Fernando. Olá, boa tarde a todos. Hoje refletimos aqui acerca de um tema que é mais ou menos abstrato, nós não o vemos diretamente, mas vemos os seus reflexos e incorporamos no nosso dia-a-dia esses principais reflexos, que são os da democracia, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, na escola, na vida pública, no debate uns com os outros. Portanto, sabemos que a democracia é um produto ou uma construção coletiva que é feita ao longo do tempo, portanto, ao longo da história, por todos nós e que por isso mesmo também deve existir para todos nós, sem exceção. Como saberão, até pelo trabalho que desenvolveram, democracia é sinónimo de poder do povo, portanto, emana da decisão última do povo e por isso também está altamente associada à questão do voto, que é o mesmo que dizer a questão das eleições. Mas o conceito moderno de democracia vai hoje em dia muito para além disso. Portanto, vai muito para além do mero, e mero aqui com algumas aspas, voto. Portanto, vai muito para além do direito que temos a votar. É um conceito, como digo, que na modernidade envolve muitos outros temas, muitas outras sub-questões, como sejam, por exemplo, a nossa liberdade de expressão, o respeito face à diversidade, a participação cívica de todas as camadas da sociedade, incluindo vocês mesmos, portanto, as camadas mais jovens, etc, etc, etc. Portanto, hoje em dia o que eu quero dizer é que democracia é muito mais do que votar. Até porque boa parte de vocês ainda não vota, creio, não é? Não têm idade para isso ainda, mas fazem, obviamente, parte da nossa democracia, têm uma voz e essa voz deve ser ouvida e deve ser tida em conta, ou não estaríamos aqui hoje com vocês. E é a vossa voz, precisamente, uma das que mais precisamos ouvir e com mais urgência. Precisamos de vos cativar e de vos manter em Portugal, dar-vos a atenção e as condições que muitos jovens, não muito mais velhos do que vocês, estão agora a procurar fora do nosso país. E por isso é que eu digo que a democracia está muito para além do voto. Ela exige inclusão, escuta, diálogo, justiça, para que ninguém seja esquecido nem silenciado. E hoje, em particular, a nossa democracia e muitas outras no mundo enfrentam desafios importantes. Temos vindo a falar deles nesta ronda de debates nas escolas secundárias, as fake news, o aumento da polarização, a intolerância, a desigualdade social, a corrupção, enfim, só para nomear algumas das ameaças mais prementes e que em muito dizem respeito a vocês, os mais jovens. Ainda assim, gostava de terminar com uma nota um bocadinho mais positiva. Também é verdade que cada vez mais assistimos e vemos alguns sinais de esperança face a estes riscos e face a estas ameaças. Refiro-me, por exemplo, movimentos sociais, juventudes organizadas, associações de estudantes, aliás, como de resto vemos aqui hoje também refletido nesta mesa à minha direita, e como temos vindo a ver ao longo da gravação deste projeto nas várias escolas secundárias, tudo isso obviamente são sinais de que a democracia, apesar de todas as dificuldades, ela está viva. Mas essa vida depende de nós, depende de todos nós, incluindo vocês, e por isso é que estão aqui hoje para falar e nós para vos ouvir, claro. Saber o que é para vocês a democracia, em que é que ela falha ou não falha e de que forma é que ela é ou não é efetiva para todos nós, é isso que queremos ouvir de vocês, por isso boa sorte a todos. E em Faro, estamos em Faro para falar de democracia. Trazemos esta pergunta às escolas de norte a sul de Portugal continental. Democracia, para que te quero? Uma iniciativa da TSF em parceria com o Ministério da Educação. E os alunos hoje em Faro, como já aqui foi dito, vão refletir sobre este tema, que é democracia, uma ideia de e para todos nós. Começo pelo Afonso II, aluno do 11º ano. Afonso, que valor tem para ti a democracia?
A pergunta é para os jovens, mas tu és jovem, portanto Exatamente. É para ti neste caso. Em primeiro lugar, boa tarde para a todos. todos os outros. Boa Obrigado. tarde aos espectadores e a vocês também. A democracia é uma coisa que é fundamental em todos os países que querem progredir. E para os jovens igualmente, já que os jovens são a base da democracia, porque os jovens são o futuro, logo só por aí dá para vermos tudo. Mas o jovem para a democracia não tem só coisas boas. Além das coisas boas, que também vamos referir aqui, a falta de experiência histórica e a desvalorização da democracia por parte dos jovens é uma coisa que hoje em dia também está um bocado pertinente. Já que muitos jovens, como, não sei se vocês se calhar viveram o período da ditadura, não sei se estou em erro. Não? Pronto. Ok. Mas, por exemplo, nós os jovens não vivemos a ditadura ou algum período de repressão. E isso pode nos levar a dar, se calhar, os direitos como garantidos, coisa que, por exemplo, os meus avós não tiveram em parte da sua vida. E fui procurar, tenho aqui um exemplo da Universidade Católica, em que, segundo o seu barómetro da juventude, apenas cerca de 30% dos jovens entre os 18 e os 24 tencionavam votar nas eleições legislativas. Ou seja, os jovens se calhar dão muito comodado os seus direitos e se calhar dizem não vale a pena ir votar, já tenho tudo garantido. E como é que nós podemos inverter isso? Ou seja, portanto, o que estás a dizer é que os jovens se preocupam pouco com os deveres de participação e só querem ter os direitos. Portanto, está tudo adquirido, é como acender a luz, não é? Está tudo muito bem até o dia em que vem um apagão e afinal aquilo não nasce... Exatamente. Não é espontâneo. Sim. Acho que para combater isso, primeiro, acho que como estamos a fazer aqui na escola, isto é um muito bom exemplo disso. Os jovens que nos virem lá em casa vão, se quiserem, vão ver isto e vão refletir acerca disto e vão perceber que o que eu estou a dizer se calhar até é verdade e que devemos tomar a iniciativa de sermos nós a mudança, porque como eu disse ainda agora também, nós somos o futuro, nós é que no futuro vamos ser a democracia. Então... E achas que a escola tem que ter aí um papel? Tem que ter um papel fundamental. Nas aulas de filosofia, está aqui a minha professora a ver, damos também muito isso e acho que não basta só isso. Claro que nas aulas tratamos muito deste tema e refletimos muito acerca disso e isto levou-me a chegar também a estas conclusões, mas acho que devíamos ter mais projetos como este que vocês trouxeram aqui até nós da TSF vir à escola, ou mais, não digo workshops, mas coisas do género acerca da democracia, e isso vai nos ajudar a evoluir e a que, como eu disse, estes 30% de jovens que tencionavam votar, se calhar conseguimos aumentar para 40%, depois para 50%, depois para 70% e se quisermos, se calhar um dia não há abstenção nos jovens, já 100%. E temos que também não pode haver nos outros, não é? Porque é o tempo, eu diria que é mais o tempo dos vivos este, não é? Depois de morto já ninguém vota. Vou ao teu colega, o Rafael Gonçalves, e vocês dividiram um bocado aqui esta questão entre os dois, que quer falar dos pontos, quer fazer o contraponto contigo. Olá. Exato, pronto. Primeiramente, boa tarde a todos. Para começar, acho que deveria referir aqui esta pequena situação. A democracia só tem valor para os jovens se os jovens tiverem valor na democracia. Eu acho que, pronto, como no dia-a-dia todos vivemos isto, uma coisa torna-se importante para nós a partir do momento em que nós somos importantes para essa coisa. E acho que isto passa pela participação dos jovens na democracia, no facto de votar, de se informarem, de questionarem, de proporem. Acho que não basta estarmos contra algo, temos de estar dentro dessa coisa para poder tomar uma opinião, tomar uma decisão. E pronto, como o Afonso disse, dentro das escolas, das associações, dos grupos de bairro, até mesmo da política local, se estivermos dentro desses pequenos assuntos, torna-se mais fácil para nós entender o que é a democracia e tomar uma decisão e pronto, criar uma opinião sobre o tema. Ou até mesmo nestes... O teu pensamento, a democracia só tem valor para os jovens se os jovens tiverem valor na democracia. Pronto, basicamente sim. E isso... Tu achas que os jovens não têm valor na democracia? Não, acho que cada vez mais os jovens têm valor. Pronto, a partir dos 18 anos todos somos livres de votar e ajudar a construir o país que nós pretendemos. Acho que também, como o Afonso referiu, muitas das vezes os jovens não aproveitam a liberdade que já têm e não exercem o direito que têm, no caso de votar ou até mesmo de propor, de dar novas ideias, tentar fazer a sua ideia chegar a patamares mais altos. Mas todos nós reclamamos democracia, mesmo quando não votamos, sim, não é? Exato.
Nós queremos decisões democráticas, decisões participadas. Outros pontos positivos que tu vês? Eu acho que, pronto, nós jovens somos o presente da democracia, o presente e o futuro. Isto por ainda não estarmos formatados ou então não termos rotinas. Pronto, como somos jovens, somos novos nesta ideia de democracia. Por isso nós podemos trazer ideias diferentes, nós vamos perguntar o porquê das coisas acontecermos, não vamos então aceitar respostas já pré-concebidas. E isso é essencial para a democracia. Acho que traz, pronto, uma energia nova àquilo que vai ser a nossa sociedade. Nós já vamos voltar a falar. Liro Guerreiro, que valor tem para ti a ideia da democracia? Eu valorizo muito esta ideia de democracia. Eu sinto que sou uma pessoa bastante informada neste tema, mas não é comum. Na minha faixa etária, nós não estamos habituados a ver pessoas que se interessam pela política, pela democracia, em perceber quais são as suas bases, os seus pilares. E por isso eu vejo isto como algo preocupante e isso motiva-me também a procurar pessoas que, como eu, tentam mudar isto e tentam puxar pelos nossos colegas de forma a valorizarem mais a democracia, como já foi aqui falado. Leonor Guerreiro, que és a Presidente da Associação de Estudantes. Exatamente. Aluna de Humanidades. Francisco Viegas, que valor tem para ti a democracia? Bom, eu sei que não é a parte de que tu preparaste para responder, mas é importante. Não faz mal nenhum. Bom, antes de falar sobre esse assunto, eu gostava de cumprimentar a TSF porque estamos a falar de democracia e eu creio que esta iniciativa é uma iniciativa muito boa neste sentido de promover a democracia, porque é falando sobre democracia que os jovens vão perceber quais são os valores da democracia. E como disse o Afonso, nós não vivemos ditadura, nós não vivemos o 25 de Abril. Portanto, quer dizer, fala-se muito do 25 de Abril, as conquistas de Abril, mais recentemente até se tem falado do 25 de Novembro, mas as conquistas de Abril, mas o que é que realmente são as conquistas de Abril? O que é que Abril nos trouxe de bom? E eu acho que é preciso que os jovens, para além de saberem, obviamente, o dia 25 de Abril, de saberem que é um feriado, têm que perceber qual é a importância desse dia, o que é que esse dia originou para Portugal, o que é que nós, enquanto sociedade, beneficiamos dessa conquista. É preciso descodificar? É preciso... Não é preciso descodificar. Não. Explicar melhor, falar mais sobre... É preciso falar mais sobre. Eu acho que os jovens... E não olhar para isso como uma ideia do passado, velha, que é preciso mudar por mudar, é isso? Porque o Afonso disse há pouco que poucos jovens votam, acho que 30%, não sei qual foi o valor. Foi um estudo que ele cita da Universidade Católica. Exatamente. Que diz. Sim. Exatamente. Mas porquê? Porquê é que será que tão poucos jovens votam? Porque os jovens muitas vezes não têm as ferramentas para construir uma opinião fundamentada. E eu até acho que votar por votar, apesar de votar ser um direito e até ser um direito a exercer... Um dever. Um dever, exatamente. Não deve ser exercido de maneira... porque sim. Só porque sim. Eu acho que a pessoa primeiro tem que construir a sua opinião e de maneira fundamentada, sem ser influenciado por populismos ou outras coisas. Não é? É preciso falar, não é? É preciso falar e é preciso saber pesquisar, saber ouvir, saber perceber, ok, vou ouvir esta pessoa tem esta opinião, este político tem esta opinião, mas deixa-me lá ouvir este outro, para ver qual é a ideia com a qual eu me identifico mais. E eu acho que os jovens têm poucas oportunidades para o fazer. Eu acho que os jovens começam a votar aos 18 anos aqui em Portugal, mas até lá, pelo menos na escola, eu sinto que eu acho que é preciso mais esforço para que realmente tenhamos uma oportunidade de construir uma opinião e podermos votar. Afonso, tu falas na tua preparação e a democracia hoje muitas das vezes cruza-se aqui com as redes sociais. Há uma ideia, não é o que todos defendem, mas as pessoas falam muito das redes sociais como se aí fosse o palco preferencial. Então diz-nos lá o que é que tu preparaste sobre as redes sociais e tem a ver com informação falsa que circula. Exatamente, por acaso até tenho aqui um dado sobre esse tema, posso dar já, que é uma fonte do Público, em 2022 o Jornal Público disse que um estudo europeu, o Y-Skills, revelou que 22% dos jovens portugueses já partilharam conteúdos falsos nas redes sociais sem os lerem antes. Ou seja, por aqui nós vemos que
1 em cada 5, aproximadamente, das notícias que lemos nas redes sociais pode ser falsa. Isto diz-nos que as redes sociais podem não ter... foram concebidas para ser fonte de informação e de socialização entre as pessoas, mas podem estar a virar-se para um género de manipulação, ou seja, para as pessoas tenderem a ver uma coisa quando na verdade é outra, ou seja, por assim dizer, a tirar areia para os olhos das pessoas. E o algoritmo favorece sempre os conteúdos virais. E esses conteúdos virais passaram Sejam a ser... falsos ou verdadeiros, Exatamente, é diferente. não interessa. E não interessa qual é que ele é. Então, muitas vezes os falsos acabam por se tornar virais e por ser viral, a pessoa vai lá e pensa, bom, muita gente viu isto, milhões de pessoas viram isto, é porque é verdadeiro. E isso causa uma enorme desinformação em toda a população. E daí também crescer... E aí lá está. podemos se calhar estar a entrar numa tendência de seguir sempre as maiorias, Rafael Gonçalves. É preciso ter um espírito mais crítico nas redes sociais? Sim, eu acho que sim. Há um estudo, não sei se vocês leram, isto saiu nas notícias anteontem, que diz, foi feito em Inglaterra, que há quase 50% dos jovens que nasceram até 2012 que preferiam viver sem internet e sem redes sociais. Não publicam nada no feed, portanto, fazem, ou são grupos privados, ou pequenas histórias que depois desaparecem, que depois não é possível ir buscá-las novamente, que viveriam, muitos deles acham que viveriam aliados, até deixam os telemóveis e encontram-se para fazer uma coisa normal, que é conviver, a falar uns com os outros. Mas diz. Pronto, eu acho que as redes sociais têm assim um impacto muito, muito grande na parte da democracia. Como o Afonso disse, muitas das vezes estamos a ler uma notícia e acabamos por não saber se ela é verídica ou não. Ao mesmo tempo, sendo nós jovens e termos nascido num mundo digital, eu acho que é uma grande vantagem para nós, pois sabemos mexer com as redes sociais, sabemos comunicar com as redes sociais, sabemos facilmente, em segundos, chegar a milhares de pessoas, e acho que nós poderíamos utilizar estas redes sociais para tentar criar algo que se fosse benéfico para a democracia, criar ações, criar campanhas. Acho que... E esse poderia ser o caminho, e então aqui haveria algo importante que seria o papel da escola, Francisco Viegas. Isto já entrando na vossa questão, de que forma a ideia de democracia se aplica, ou se deve aplicar, à escola, e também, digo eu, na escola. Bom, precisamente, eu acho que a escola tem um papel fundamental, como já referi há pouco, e na minha opinião, eu acho que isto divide-se em 3 pontos. Em primeiro lugar, a educação para a cidadania. Como eu disse, explicar o que é que são os valores de Abril, o que é que Abril nos trouxe. Talvez seja melhor aquela palavra que tu disseste. Falar sobre, mais do que explicar. Sobre, exatamente. E para os jovens perceberem, ok, a democracia é muito bonita, mas eu tenho que perceber o porquê. Porque é que é melhor? O que é que isso me traz? O que é que eu devo fazer para também contribuir para ela, não é? Porque nós precisamos de votar e precisamos de participar na democracia. Em segundo lugar, antes de ir para o segundo lugar, dizer que como é que vamos explicar aos jovens quais são os valores da democracia e o que é que ela nos traz. Por exemplo, incluindo em disciplinas de cidadania ou filosofia, por exemplo, temas de políticos ou temas de democracia, ou seja, explicar mesmo concisamente o que é a democracia e o que é que se deve fazer na democracia. Em segundo lugar, estimular o espírito crítico, porque falaram em redes sociais e, obviamente, hoje em dia não vou falar disso porque não quero ser redundante, mas realmente os jovens hoje em dia sofrem um bocadinho disso, ou seja, vão às redes sociais e veem um vídeo e acham simplesmente que isso é verdade só porque se diz nas redes sociais. E é preciso fomentar o espírito crítico, é preciso que as pessoas percebam, ok, nem tudo o que eu vejo, o que eu ouço é verdade. Tenho que duvidar, tenho que ser cético em relação a isso. Porque só assim nós vamos ter opiniões fundamentadas. Em terceiro lugar, eu acho... É preciso estimular também a curiosidade de que as pessoas irem buscar, não é? Sim. O interesse e a curiosidade. O interesse é muito importante. Porque, como disse há bocadinho ali o teu colega o Afonso, 22%, então, ele foi citar aqui aquele estudo, das pessoas têm consciência de que estão a participar ou estão a partilhar um conteúdo falso, uma informação falsa. Exatamente, é preciso ter interesse. E as fake news hoje em dia, pronto, como se sabe, é um assunto muito importante e afeta e compromete a democracia. Mas pronto,
Em terceiro lugar, eu acho que muito importante é abrirem-se espaços de debate. Os jovens têm que ter a oportunidade de, como o Rafael disse, trazer a sua energia, porque a nossa sociedade evolui e a própria democracia em si não é estática. Acho que a democracia tem valores, tem pilares, não é? Que pouco ou nada muda, não é? Mas a democracia também evolui e tem que acompanhar o desenvolvimento da sociedade. E, portanto, os jovens têm que ter essa oportunidade de trazer as suas ideias e trazê-la para o debate. E talvez, ao falarem com outros colegas, ouçam novas perspectivas, percebam qual é a opinião de outra pessoa, e é assim que se constrói uma opinião. E ter uma mente aberta Exatamente. para poder aceitar também a diferença. O respeito é muito importante em democracia, não é? Sim, respeitar o outro, neste caso. Leonor Guerreiro, aluna do 12º ano de Humanidades, então tu trazes-nos aqui os contras desta questão. Como é que a escola... Ou não são os contras? Não necessariamente, vou falar assim um bocadinho de tudo, mas primeiro é verdade isto que o Francisco está a dizer. A escola deve ser o primeiro espaço onde aprendemos a viver em democracia, não só de forma teórica, mas prática também. A democracia não se aprende só nos livros, aprende-se na participação, na escuta, no debate e principalmente na partilha de responsabilidades. Satisfaz-me aqui uma curiosidade. Quantas listas houve para a Associação de Estudantes? Houve 2. 2 listas. Sim. Vocês ganharam com que diferença de votos? Bastante. Tá bem. Nós É um número. tivemos por volta de 63%. E se não me engano a outra lista teve por volta de 30, 27, foi por aí, mas não me lembro. E o nível de participação já agora? Foi, por acaso, foi interessante porque foi um dos mais altos dos últimos anos. E isso quer dizer? Que, em percentagem? Não consigo dizer, infelizmente, foi um comentário que as professoras fizeram na altura. Pronto, Mas é não preciso dá também contra. procurar essa informação e rever Exatamente. esses métodos e saber qual foi a participação. Sim, Mas sim. estavas tu a concluir sobre a escola e a Exatamente. Se os alunos não tiverem a oportunidade de praticar estes valores na escola, dificilmente vão depois pô-los em prática na sua vida adulta, tal como o estudo, aqui falado pelo meu colega, refletiu. Como Presidente da Associação de Estudantes e o meu grupo de trabalho em geral, nós tentámos trabalhar esta questão, porque é uma questão que de facto nos preocupa, e gostaria aqui de destacar, por exemplo, uma colaboração que fizemos com o Departamento de Cidadania aqui da escola, que foi uma simulação das eleições legislativas, que foi muito interessante ver os resultados e depois comparar com os resultados regionais. Foi, de facto, um debate muito interessante. Já agora satisfaz-me a curiosidade, o que é que isso deu? Estamos a falar destas legislativas que Sim, nós estamos exatamente. a gravar isto no dia 29 Exatamente. de maio. Ontem ficou fechado o escrutínio provisório, porque agora é preciso aqueles procedimentos legais até ser homologado, digamos assim. Diário da República, essas coisas. Então diz-me lá, o que é que aconteceu aqui regionalmente? Por acaso foi muito interessante. Pronto, aqui no Algarve, já desde o ano passado, desde as últimas eleições, Sim. o Chega cresceu muito e tem aqui muito impacto. E foi interessante ver também que refletiu os resultados não só a nível regional, mas também nacional. Aqui na escola, a AD ficou em primeiro lugar, seguido do Chega, com uma diferença de 2 votos, foi mesmo muito curta. Logo a seguir, a Iniciativa Liberal e depois o PS, que também é interessante, que refletiu aqui a queda que o PS teve nestas eleições. Então, voltando ao teu assunto e à aplicação da democracia nas escolas, dizias tu que é preciso haver mais interação, mais debate. É preciso também ver, não basta os professores dizerem isto foi uma eleição muito participada. Lá está, nós também temos que ir verificar. Exatamente. Não é só na internet, é verificar, saber quais são os cadernos eleitorais, quantos alunos tem a escola, quantos não têm, qual foi a Exatamente. participação. Mas diz, conclui, por favor. Sim. Bom, por acaso este exercício que nós fizemos aqui na escola contou com cerca de 200 participações, que foi melhor do que o ano passado, porém não aquilo que nós procuramos, não é? Porque há muitos mais alunos na escola. E é importante falar aqui um bocadinho na falta de iniciativa por parte dos alunos. Existe muito hoje em dia esta falta de iniciativa, a falta de procura da informação, e é preocupante porque é que isto está a acontecer? Porque é que já não temos alunos curiosos como se calhar tínhamos há anos atrás? Muitas vezes os jovens não participam porque não é que não se importem, é porque nunca lhes foi dada a oportunidade de participar verdadeiramente ou de terem um espaço onde pudessem aprender mais sobre um certo assunto.
Como já foi aqui dito, eu sou aluna de Línguas e Humanidades, sou a única aqui deste painel e do próximo, e eu sinto-me privilegiada por ter a disciplina de História, que, parecendo que não, é a disciplina mais útil que eu tenho neste momento e que neste tema de democracia, política, ou seja, a vida em geral, a vida adulta, é de facto muito útil e nós falamos de todo o tipo de temas e eu tenho uma professora muito boa, tenho essa sorte, e nós fazemos pontes nas nossas aulas entre aquilo que aconteceu no passado com aquilo que está a acontecer no presente. E fazer estas pontes, ter estas bases de conhecimento é muito útil, principalmente... Isso responde à questão do teu colega, do Francisco Viegas, não é? Que ele dizia que é preciso o contexto. Exatamente. Porque senão a ditadura parece uma coisa lá longe, mas no entanto nós temos maneiras hoje, também temos que utilizar as ferramentas. Nós sabemos que o Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia, não estávamos lá, não é? Francisco, não estávamos, decididamente. Desta vez não estávamos mesmo. Sim. Pronto, continuando. Estas ligações ensinam-nos a pensar criticamente, tal como o Francisco falou, a fazer perguntas e a reconhecer padrões, principalmente, por exemplo, na questão da extrema-direita, o analisar o passado, ver como é que estes ideais se impuseram na sociedade no passado e como é que isso está a refletir agora no presente, como poderá ser o nosso futuro, e isso é muito importante. Isto não devia ser um privilégio de quem está em humanidades ou quem tem a sorte de ter um bom professor. Já agora que faz estas diz-me, pontes. a conclusões é que tu chegaste quando viste tais resultados de simulação de voto em urna, ou da simulação de uma eleição? As minhas conclusões? Sim, que é o que me interessa neste caso. Eu, por acaso, eu pensava que ia acontecer o mesmo que aconteceu ano passado, ou seja, que o Chega ia ficar em primeiro lugar, o que não aconteceu. Mas também 2 votos. Exato, por 2 votos, é verdade, é pouco, mas deixou-me um bocadinho mais contente porque a sensação com que nós ficámos da primeira vez que fizemos esta iniciativa foi que havia muita gente que votava no gozo, que votava a brincar e que não levava necessariamente a sério. E no meio de tantos votos, nós não conseguimos perceber o que é sério e o que é brincar. E sinto que este ano, se calhar, os resultados que nós tivemos foram mais a sério. Quantas pessoas é que votaram? Desculpa, recordo-me. Cerca de 200. 200 pessoas. Portanto, vocês já tinham feito essa experiência no ano passado. Sim. Rafael, participaste nesta iniciativa? Participei, sim. E foi por gozo ou foi consciente o voto? Eu tentei votar... Do ano passado e deste, podes dizer os dois. Não, eu tentei votar tendo em conta aquilo que eu acredito que seja o melhor para a nossa sociedade e o melhor para mim, e por isso, como é óbvio, não votei por gozo. Houve debate entre vocês ou foi uma reflexão? Já vou ao Francisco, que está a dizer qualquer coisa com a cabeça que eu quero perceber o que é. Diz. Houve debate entre vocês conversaram uns com os outros sobre esse assunto? Não? Não, acho que foi mais mesmo uma decisão pessoal de cada um, tendo em conta aquilo que cada um de nós acredita e aquilo que cada um de nós pensa que será o melhor para nós. Isso foi quantos dias antes essa simulação, essa simulação de eleições? Foi quantos dias antes das eleições legislativas? Eu sinceramente não sei. Mais ou menos. Foi na sexta-feira antes das eleições, sim. Do dia. Afonso, votaste? Participaste? Votei. Por acaso, o ano passado já não me lembro, mas este ano votei, sim. Uhum. E como é que foi o teu voto? Vocês aqui... Foi discreto. Foi discreto? Não, eu não quero saber quem é que tu votaste, não foi isso que eu te perguntei. Foi um voto, tu votaste em consciência, procuraste informar-te, fizeste o voto depois de veres muita informação, depois de leres muito, ouviste os vários partidos, ou foste buscar, como é que eu ia dizer isto? Foste buscar já algo que se encaixasse nas tuas convicções? Eu votei, pelo menos tentei votar com as informações que eu já tinha, já estava a acompanhar mais ou Sim, menos as eleições, as campanhas de cada partido, as ideias de cada um, também já tenho noção, e votei no que eu acho que o melhor para o país. Francisco, com o que é que tu não concordas, ou dito de outra maneira, em que é que a tua análise difere? A minha análise, quando eu abanei a cabeça foi quando perguntou se houve debate antes da simulação que aqui foi feita, e de facto não houve debate, ou seja, houve um dia em que chegámos à escola e ali no átrio havia umas mesas onde tínhamos um boletim e podíamos votar, e portanto não houve disponibilização, por exemplo, os programas eleitorais estavam disponíveis num placar,
mas a pessoa pouco tempo tinha para se informar. E só foi nesse dia, não houve informação antes? Foi nesse dia. Sim, mas nós temos a informação toda que corre, não é? Temos, só que eu acho que para os alunos terem essa iniciativa de irem procurar, irem saber o que é que cada programa eleitoral propõe, eu acho que na escola deve ser feito esse apelo, ou seja, dizer aos jovens, ok, vocês daqui a 1 ou 2 anos vão ser eleitores. Eleitores, sim. E portanto é agora, ou seja, já devia até ter sido, se calhar o mais cedo possível é o melhor. Vocês devem se informar, devem procurar saber o que é que cada partido, propõe, o que é que as ideias, os ideais de cada partido. Mas fazer estas simulações também estimula o debate, também estimula a curiosidade. Esta iniciativa foi de quem, Leonor? Desculpa. Foi do Departamento de Cidadania e Desenvolvimento com a colaboração da Associação de Estudantes. Muito bem, exatamente. Diz, Francisco. E, portanto, mais do que fazer estas iniciativas de simulação, eu acho que é muito importante, é preciso também que haja espaço para debate, haja espaço para aprender, porque a democracia também é aprender, não é? Tu achas, Francisco, que se eu bem estou a captar aquilo que estás a dizer, que... Como é que eu ia dizer isto? Porque já houve aqui uns pensamentos esta tarde, cuidado, portanto, deixa ver se eu estou ao nível. Como é que nós... achas que nas escolas... que há muito barulho, mas se fala pouco, que as pessoas falam muito entre si, falam muito pouco entre si? As pessoas falam, mas não a política não dizem, mas não dizem nada sobre política, nada sobre ou pouco falam sobre política e democracia. E acho que a democracia deve ser um tema mais frequente nas nossas conversas jovens, porque quer dizer, nós estamos a estudar para um dia termos um emprego, mas a nossa vida não vai ser só um emprego. A nossa vida tem outras componentes e essas outras componentes dependem do regime em que vivemos, e o regime em que vivemos hoje em dia é a democracia, ainda bem, e portanto é preciso que perceber e analisar e perceber e aprender o que é que ou seja, aprender sobre as várias ideias e como é que o país deve evoluir. Leonor, porque é que tu, quando tu disseste que ficaste um bocadinho mais contente com os resultados desta simulação de voto em urna, mas há de facto aqui uma mudança no país, ok? É. Nós estamos a viver uma mudança. Não estamos aqui a discutir se é boa ou se é má, ok? Sim, estamos só a dizer, há uma mudança, exatamente. Ponto. Porquê é que tu achas que isto aconteceu? Sinceramente, é algo que eu tenho estado a tentar perceber. Achas que muita gente, pegando nas tuas palavras, não estou a dizer que são todos, mas que uma parte das pessoas votaram também só por gozo? Ou por dizer, vou fazer só diferente? Não necessariamente por gozo, mas se calhar por castigo, por se sentirem injustiçadas, por não se sentirem ouvidas e se calhar por não estarem tão bem informadas. Como dizia há pouco o Rafael, esta frase ficará, portanto, queres repetir a tua frase, o teu pensamento? A situação que eu li e achei muito interessante era: a democracia tem valor para os jovens se os jovens tiverem valor para a democracia. E se calhar isso traduz o pensamento da Leonor. Se calhar a democracia tem valor para nós todos se nós tivermos valor para a democracia. Será? Exatamente. Isto, por acaso, o Algarve é uma região que se sente um pouco à parte, abandonada, era o de certa reino de forma, Portugal e dos Algarves. E dos Algarves, exatamente. Que se sente um pouco à parte do resto do país e que muitas vezes cai em esquecimento. E por isso é que nós, aqui no Algarve, vimos um crescimento tão grande dos discursos populistas e da extrema-direita, porque são aqueles que de facto vêm cá e dizem aquilo que os portugueses querem ouvir, os algarvios querem ouvir. E não tendo se calhar um contexto histórico ou bases ou a informação que nós podemos ter, e de facto que hoje em dia se confunde muito facilmente com informações falsas, acabamos por cair em extremismos e no crescimento da extrema-direita. Acabei por não vos falar desta questão deste estudo da internet, já a nossa primeira parte chegou aqui ao fim. Vou às notas intermédias, breves, forçosamente, da Daniela Nunes, a politóloga e coordenadora científica desta iniciativa da TSF, em parceria com o Ministério da Educação. Obrigada, Fernando.
Eu gostava de começar por felicitar uma pessoa que eu não faço a menor ideia quem é, que é a professora de História deste 12º ano, que a Leonor citou. Como é que se chama a professora? É a professora Isabel. Pronto, professora Isabel, obrigada pelo seu trabalho, porque de facto estas pontes entre o passado e o futuro de que a Leonor falou, em parte o trabalho dos professores é o de estabelecer estas pontes e é o de mostrar aos alunos, aos jovens, quase jovens adultos, o que é que pode voltar a acontecer de positivo e de negativo e como prosperar face ao que há de positivo e como evitar o que há de negativo. Depois gostava de mencionar aqui só 2 ou 3 coisas que me pareceram muito interessantes. Aliás, começo também por vos felicitar aos 4. O vosso empenho é notório, todos falaram muito bem e o trabalho dos vossos professores também está aqui espelhado na qualidade dos vossos discursos. Não nos esquecendo de nós que vocês têm 17, 18 anos e que por isso estas temáticas são relativamente novas para vocês, por isso estiveram todos muito bem. Gostei particularmente da forma como o Afonso começou. Os jovens são o futuro, é mesmo assim, e portanto os jovens são realmente, como dizes, a base da democracia, mas como alguém também dizia aqui, é tudo muito bonito, mas de facto o que acontece é que vocês aos 18 anos são um bocadinho atirados para a vida adulta de paraquedas. Vêm da escola onde sabem o teorema de Pitágoras, mas não sabem o que é um boletim de voto. Pronto. E depois na vida real o que acontece é que não estão preparados para algumas das escolhas que têm que fazer na vida adulta e não só escolhas de cariz político. Portanto, reafirmar o papel da escola como ferramenta de incentivo ao vosso envolvimento e à participação na vida política parece-me uma excelente ideia, como penso que os 4 também concordam. Não aceitar, como dizia aqui o Francisco, ideias pré-concebidas e respostas antigas para os desafios novos. Mas o contraponto do Rafael também é muito importante, saber usar as ferramentas da atualidade no sentido da propagação de novas ideias e de novas iniciativas, não ver, por exemplo, as redes sociais apenas como um mecanismo de informação também é muito importante, por isso o vosso debate foi aqui muito enriquecedor, quer para o lado dos desafios, quer para o lado do potencial da democracia. Parabéns. Estamos em Faro, na escola secundária, e estamos a falar hoje de democracia, como é habitual. Democracia, para que te quero? Trazemos um novo painel de alunos, falamos hoje de uma ideia de uns e para todos nós. Para esta segunda parte temos um painel só de mulheres e com 2 perguntas já em grande, como deve a democracia lidar com os grupos minoritários, o que deve mudar em Portugal para que os jovens valorizem mais a democracia. Vamos começar por aqui e vamos começar pela Ana Sofia Nunes. Ana Sofia Nunes, aluna de 11º ano. Aliás, os alunos desta iniciativa são todos de 11º e de 12º ano. Ana, o que é que deve mudar em Portugal para os jovens valorizarem mais a democracia? É assim, boa tarde em primeiro lugar. Obrigada pela esta oportunidade. Volto a referir o que o Francisco disse anteriormente no último painel. Falta muito a presença dos jovens em debates e em circunstâncias onde possam aprender diretamente a importância da democracia em Portugal. Vamos usar o exemplo de, por exemplo, quando os pais se queixam que os filhos não ouvem o que os pais recomendam, mas quando é um amigo a recomendar, eles percebem logo o que é que está a ser dito e implementam isso no dia-a-dia. Acho que quando se fala de democracia é bem importante relembrar que esta funciona bem se as pessoas participarem e isso inclui, claro, os jovens. Portanto, é meter os jovens em situações participativas, como por exemplo os projetos de Parlamento dos Jovens que já existe e a Pormun, que foi uma iniciativa criada cá em Faro, na qual eu participei no 1º ano, não no 2º, que é como se fosse uma cópia do Model UN, que é o modelo das Nações Unidas, em que põe os jovens a falarem sobre circunstâncias ou problemas atuais, deixando cada equipa responsável por um país. Eu acho que é atividades como essas que podem realmente fazer a diferença. Ou seja, é preciso mais chamar mais os jovens à participação. O Francisco falava mais do que explicar, que era preciso debater, Sim. Falar sobre. É essa para ti é a questão? comunicação de jovens para jovens que realmente se fará entender e fará a diferença. De acordo com a minha opinião. Pronto, estamos aqui para ouvir a tua opinião. Carolina Rodrigues, aluna de 11º ano.
Olá, boa tarde. tarde. Primeiramente agradeço esta oportunidade e eu acredito que muitos jovens sentem que nada muda, que os políticos são todos iguais e que o seu voto não faz diferença. Mas a verdade é que também muitos jovens saem da escola sem saber o que é uma Assembleia da República, um orçamento participativo, câmaras municipais. E eu até trago um estudo do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que em 2021 demonstrou que apenas 23% dos alunos do ensino secundário sentem que aprendem sobre participação cívica na escola. Eu sinto que é muito importante, pois esta falta de formação também leva ao problema das fake news. As pessoas não sabem no que acreditar e a desinformação é um problema muito crescente. A Ordem dos Psicólogos já demonstrou que os jovens são muito vulneráveis a acreditar nas fake news e é muito importante a formação cívica nas escolas. É mais fácil enganar quem não tem experiência, não é? Exatamente. Uhum. Mas os outros também são enganados muitas das vezes porque acham que o que está ali que é tudo verdadeiro. Essa foi talvez uma credibilização que as redes sociais foram ganhando, até lhe chamando, dando-lhe quase uma equiparação aos órgãos de comunicação social e criou essa percepção nas pessoas. Vou aos teus colegas, Inês Góis, sobre este mesmo assunto. O que é que podemos fazer para que os jovens valorizem mais a democracia? Como já foi referido, acho que é com várias ações e vários debates, principalmente nas escolas, que os jovens se podem sentir mais integrados. Uhum. Tu estás no 12º ano, ainda não votaste, mas... Já votei. Já votaste? Já. Então, conta-nos lá, como é que foi a tua experiência? Foi uma experiência... A experiência assim pura, como é que foi? Sim. Eu, primeiramente, informei-me de todos os partidos. Pronto, depois no dia foi assim, uma experiência que eu nunca tinha vivido, foi chegar lá, mostrar o cartão de cidadão, depois votar. Mas pronto, acho que foi um voto informado e inconsciente. Tu já tinhas participado certamente nas eleições para a Associação de Estudantes. Sim. Participaste também nestas simulações de voto em aqui, portanto também não era preciso uma coisa absolutamente nova, não é? Não. Era um bocadinho diferente. Ficaste muito nervosa, não? Não. Uhum. Além de se debater, que iniciativas, porque vocês reivindicam muito o que é próprio, reivindicar muito que é preciso mudar, que chega de uma velha linguagem, que chega de velhos métodos, o que é que tu achas assim, se fosses tu a mandar, que é uma pergunta que abarca o mundo inteiro e o universo, o que é que tu farias para tentar puxar mais as pessoas para o debate político, os jovens neste caso, que é deles que estamos a falar? Eu acho que se deve começar pela educação nas escolas, ou seja, haver espaço, ou nas disciplinas como na cidadania, haver espaço para debate e para informar os alunos. Como eu acho que o exemplo da nossa escola é um bom exemplo, porque é uma escola muito ativa nesse parâmetro, onde há vários projetos e várias coisas que dão a conhecer aos jovens o que é democracia. Uhum. Falta ouvir a Leonor Santos, 12º ano também. Leonor. Boa tarde. Na minha humilde e honesta opinião, eu acho que para podermos mudar o que os jovens sentem em Portugal, primeiro vou fazer... puxá-los mais para... puxá-los, primeiro vou fazer aqui uma contextualização, que Força. Eu acho que houve mais votos à direita por revolta do que propriamente por acharem que aquilo era realmente o que queriam, como antigamente, no 25 de Abril, quando havia, efetivamente, este ato de votar, as pessoas votavam à esquerda. Eu acho que, como hoje em dia as pessoas estão tão acostumadas a verem partidos mais para a direita, a Europa está mais para a direita, eu acho que os votos não foram significativos, porque eu acho que estas legislativas não fazem jus ao que uma pessoa pensa. E eu acho que... Mas também não se pode escrever no boletim o que é que se pensa, senão o voto é nulo, não é? Votar, dizer o que é que se pensa é quando se põe a cruz... Mas eu depois venho já ao outro tópico, então, que lá. Eu acho que hoje em dia, não nesta escola, porque eu acho que esta escola evoluiu bastante por si só, mas eu acho que a educação prende muito. Eu acho que a educação formata muito a cabeça e não nos deixa ter o pensamento crítico. Pensamento crítico de, por exemplo, como falaram no outro painel, de ver o que é verdade, de ver que aquilo não é coerente, é impossível aquela informação ser verdadeira.
E vem muito daí a desinformação. Não é pelas pessoas não quererem saber, é pelas pessoas não terem pensamento crítico para conseguir analisar. No sentido, tu achas que isso acontece porque os programas curriculares, São muito a matéria apressados. obrigatória, que é muito longa... Exato. Eu acho que os professores fazem o seu melhor, mas vê-se a frustração no final do ano, não conseguir acabar um programa, que não terem horas suficientes, os alunos já estão completamente estourados. É mesmo essa palavra. E não há tempo para pensar, não há tempo para ter outras atividades. Então eu acho que a formação, por muito educativa que seja, por muitos programas que se tenha que seguir, de estudar português, estudar o Memorial do Convento, tem que haver outras ações, tem que haver tempo para mais. Para mais criatividade. O que deve mudar em Portugal para que os jovens valorizem mais a democracia? Uma das perguntas falsas aqui deixa, que temos estado aqui agora a falar sobre elas. Ana, tu escreveste, nesta parte com a tua colega, que vocês dividiram isto por temas, e diz assim: há mecanismos de participação que podem ser mais utilizados. Queres desenvolver este tópico, por favor? Está aqui escrito. Foste tu, não foste? Penso que não. Não foste tu? Pronto. Então foi a tua colega? Foi a Carolina? Não, mas poderei falar sobre ele. Acredito Está aqui também... Sim. Além da educação que tinha referido antes, desde dos Parlamentos Jovens, que é um dos projetos que temos Sim. cá, como a minha colega já tinha referido, o Promun também. Eu acho que também as redes sociais poderiam ser mais utilizadas pelos partidos, a incentivar os jovens e, acima de tudo, acho que também que os partidos deviam ter representação mais jovem. Acho que eles têm a capacidade de influenciar e incentivar mais o público juvenil, a utilização de uma linguagem mais corrente, tornarmos a política mais simples. Acho que seria mais Leonor, importante. estás a pedir a palavra? Desculpa, querias dizer o quê? É só um pequeno parênteses. Um contributo. À fala da minha colega, que eu concordo perfeitamente com o que ela diz, mas as juventudes dos partidos estão aí para conseguir falar sobre tópicos mais juvenis. Fazes parte de alguma juventude partidária? Não. Não. Já agora diga, houve as juventudes partidárias nas eleições para a Associação de Estudantes tiveram alguma influência no sentido forneceram material, estiveram presentes, falaram convosco? Não. Este ano não, mas o ano passado houve um contributo não necessariamente diretamente relacionado com a Associação de Estudantes, mas vieram realmente as cabeças de lista, representantes da juventude de diversos partidos, e fizeram um debate aqui no nosso auditório. Sim. E foi aberto a diversas turmas e realmente tiveram abertos a perguntas, tiveram abertos a certos tópicos que normalmente a juventude não é assim tão apelativa. Ela por si só tem uma função muito importante, que nós às vezes dizemos, o partido tem que mostrar mais iniciativas juvenis, mas não, isso é da juventude. A juventude é que não está a fazer o seu papel. As juventudes partidárias. Exato. As juventudes partidárias. Inês, foi útil esse debate? Assististe a ele sobre Assisti ao debate e então? Gostei muito, porque consegui perceber a visão de cada partido em relação àqueles tópicos que foram apresentados, e foi mais ou menos a partir dessa altura que eu também me comecei a interessar para perceber o que é que cada partido defendia e tinha a dizer sobre a democracia. E eles trouxeram alguma coisa diferente, Ana Sofia Nunes, em relação ao discurso habitual que passa pelos mais velhos? Foram verdadeiramente claros, foram honestos e passaram uma mensagem não tão trabalhada, se calhar, como a que nós vemos em debates na televisão ou como vemos nas redes sociais. Mais informal e mais... Reparava-se que o intuito deles era verdadeiramente passar a sua verdadeira mensagem ao público e conscientizar os jovens. Mas vocês sentiste, no teu caso particular, sentiste que o que eles estavam, que esses participantes das juventudes partidárias estavam a fazer, que correspondia ao que acontecia de facto, ou que era o desejo deles? No sentido de se eles tinham influência, o que eles estavam a dizer se correspondia ao que acontece. Eles disseram, nós fizemos isto, nós defendemos isto, nós defendemos aquilo outro, não é? Dependia dos representantes. E dependia dos casos? Sim. Dependia do tema em si? Sim. Para esta segunda parte do debate,
algo do que vamos falar agora. Como deve a democracia lidar com os grupos minoritários? É algo de que se fala muito. Geralmente nós em democracia falamos de maiorias. E vocês prepararam esta reflexão. Vou começar pela Inês Góes. Inês. Bem, eu acho que a democracia deve lidar com estes grupos de forma igualitária, porque atualmente acho que estes grupos não têm grande representatividade, visto que grande parte é um governo de maioria, e que os grupos minoritários devem ter mais representação, devem ter leis e políticas, como por exemplo o caso das pessoas deficientes. Os transportes, as escolas e muitos locais não são acessíveis a essas pessoas, e acho que ainda hoje em dia não há tanta igualdade para eles como há para nós. O que tu dizes aqui é que as minorias só têm voz quando as maiorias deixam, é isso? Exatamente, e é verdade. Isso é o que condensa o teu pensamento. E como é que nós concentramos também aqui a vontade das maiorias? Como é que nós resolvemos a vontade das maiorias? Eu acho que se nós juntarmos as maiorias com minorias, o resultado acho que vai ser muito bom, porque nas escolas, ao termos maiorias com minorias, os resultados são inovadores, criativos e é super enriquecedor. Exato. Enriquece-nos, pronto. Exato. Se simplificarmos a linguagem também nos ajuda muitas das vezes. Deixa-me perguntar à tua colega, à Leonor Santos. Leonor, sobre este medo das maiorias, medo de perder poder, influência, de perder voz, queres refletir sobre este assunto? Eu acho que há muita resistência pela maioria, quer por medo, quer por não querer perder os privilégios que já o têm como adquiridos, mas a verdade é que nós darmos alguma coisa, ceder implica também perder uma certa parte, porque ouvimos muitas histórias no livro de história, eu particularmente não tenho essa disciplina, gostava imenso de ter, mas pronto, acontece. Tu és de ciências? Exato. Nos livros de história ouvimos muitas facetas dos reis, das donzelas, mas não se ouve do povo. É precisamente essa minoria que não tem voz. Na maior parte do tempo da história não a teve. Ou seja, quando há movimentos extremistas, por exemplo a woke, que é um movimento wokeismo, sim, que refere o racismo, refere também o privilégio de ser branco, entre outros assuntos muito interessantes, mas a maneira como o faz não é o correto. Não é a democracia que nós queremos. Explica lá isso melhor. Porque quando são deparados com uma opinião que difere, que é divergente daqueles já acham como é absoluta. Não defende as minorias, não é? Sim, exato. Quando acham que não é a ideologia absoluta que eles querem de só ser minorias, depois acabam por ter frases um bocado... Daí eu lanço ao desafio, como é que também resolvemos portanto, a vontade das maiorias, não é? Portanto, tu achas que ainda falta nascer essa nova corrente que nos vai pôr num meio termo ou num caminho correto em que todos possam entender mais? Eu acho que temos de ter um equilíbrio entre a firmeza da ética, de sabermos o que é que estamos a dizer, de sabermos que podemos magoar o outro, sabemos que eu tenho que ceder para poder ajudar o outro, mas também temos de ter abertura para o diálogo. Nós falamos muito da liberdade de expressão, usamos muito redes sociais, mas tudo tem limites. E acho que as pessoas não percebem os limites que têm. A minha liberdade acaba quando interfere na liberdade do outro. E eu acho que, por muito que nós queiramos aplicar a igualdade que existe na Constituição, não é uma igualdade que acontece, é uma igualdade formal. Porque a igualdade que uma mulher precisa não é a mesma igualdade que uma pessoa com deficiência precisa. Tem que haver equidade. É uma palavra que as pessoas não usam, mas é uma palavra que realmente usa e abusa deste tema. Porque as minorias precisam de coisas diferentes. Ana Sofia Nunes, estás dentro também deste assunto do wokeismo. Diz-me, achas que este movimento que é demasiado radical, que esmaga muito as vontades das maiorias?
Eu vou partilhar algo que me foi dito por uma amiga, penso eu, que foi, isto já não tanto sobre o movimento woke em específico, mas pode ser usado, que é, pode ser um bocado radical, na minha opinião, mas pronto. Os extremos existem para relembrar ao meio termo dos seus morais e do porquê que estão a fazer o que estão a fazer. A partir do momento em que é preciso ir buscar a ideia extrema e buscar a atitude extremista, é porque algo muito errado está a acontecer. O que, é claro, pela situação não só de Portugal, mas do mundo inteiro. Acho que definitivamente é uma perspectiva um bocado para o radical. Infelizmente, torna-se um pouco necessária, tendo em conta a guerra política, as situações que se estão a passar neste momento. Carolina Rodrigues, sobre este mesmo assunto. Pegando na palavra da minha colega, sim, os extremos acho que são importantes para relembrar à maioria sobre certos valores, e os grupos minoritários devem ser tratados com delicadeza, apenas porque eles precisam de voz, precisam de representação, de equidade, como a minha colega estava a dizer. No entanto, são grupos que precisam de ser tratados com delicadeza. Muitas das vezes, se calhar, também temos a ideia que as maiorias também não são ouvidas, não é? Pelas minorias, e depois caímos também nestes pontos extremos. Inês Góes, vou a ti, e um assunto que abordamos aqui na primeira parte do debate. Eu gostava de saber a vossa relação com as redes sociais. Já se falou aqui várias vezes da informação falsa, de tudo isso que acontece. Eu citei aqui um estudo. Tu imaginavas-te a viver sem redes sociais? Hoje acho que não, até porque, embora haja aspectos negativos com as redes sociais, há muitos aspectos positivos. É através das redes sociais, se nós as usarmos de forma correta, conseguimos obter muita informação que pode ser benéfica para nós. Carolina Rodrigues, como é que tu vês este papel das redes sociais, em que é que nós podemos melhorar? Este estudo é curioso, porque diz que 50% punha de lado, não é? Estamos a falar de pessoas que nasceram até 2012, que diziam, não, eu vivia bem sem isto. Eu acredito que as redes sociais, sim, é verdade, elas têm muitos malefícios, mas benefícios também. E já que estamos aqui dentro do tema da democracia, acho que as pessoas poderiam procurar a informação em fontes mais fidedignas. Como, por exemplo? Até as páginas dos próprios partidos disponibilizam os sites deles, com os ideais deles, e temos muitos, agora com várias plataformas digitais, temos vários políticos que as usam, temos o André Ventura, a Rita Matias, a Mariana Mortágua, tem várias plataformas no TikTok, exato, todos usam para influenciar a sua mensagem, e até vimos nas campanhas que eles filmaram e postaram muitos vídeos no TikTok sobre o que é que eles faziam. Mas o ser viral muitas das vezes não quer dizer que seja verdadeiro, não é? Sim, é verdade. E essa é uma das coisas, algo de que estamos aqui a falar quando estamos a falar das redes sociais e das informações falsas que circulam. Leonor Santos, sobre este mesmo assunto, a tua relação com as redes sociais, vais buscar muita informação aí? Como é que tu verificas se a informação é fidedigna, se não é fidedigna? Eu, particularmente, não as uso. Tento... Não tens? Não. Tens? Não. Não tens? Não tenho mesmo. Então tu fazes parte desses 50% já? Sim. Mas porquê agora? Na minha humilde opinião, e sempre foi uma coisa... Os meus pais nunca disseram nada sobre isso, mas... Eu já, por natureza, vou usar uma expressão um bocado má, eu, por natureza, sou muito cusca. E sinto que iria ser uma perda de tempo e eu ia deixar de ter o meu pensamento crítico. Porque eu ia ver tudo o que está à minha frente e ia analisar como verdade absoluta. Porque ia deixar de ter a capacidade de raciocinar. Então foi uma escolha que eu fiz muito nova. E as pessoas perguntam diversas vezes, porquê é que não tens, mas é só para passar tempo. Passa-se tempo com outras coisas. Há diversas coisas para fazer. E eu não quero abdicar do meu pensamento crítico, que eu acho que já é muito instável devido à minha idade, só por felicidade momentânea. Mas isso é uma opinião própria que eu decidi e não critico quem usa, só que eu tenho consciência que não seria capaz de conseguir conciliar esse mundo de diversão e de verdade. Ana Sofia, como é que é a tua relação com as redes sociais? Uso-as desde muito novinha, porque tinha uma irmã mais velha com uma presença das redes sociais grande. Se poderia não usar, sim, já pensei várias vezes nisso, acho que não me faria mal nenhum, exatamente pela mesma coisa que a minha colega referiu.
eu acho que muitas vezes influencia o meu pensamento crítico, não me permite ter pensamento crítico, e acho que, ao fim e ao cabo, seria uma boa ideia ou reduzir a quantidade de tempo ou a visibilidade dos jovens nas redes sociais, ou simplesmente fazer com que eles se apercebessem que é mesmo importante dar uma pausa e darem um passo atrás e afastarem-se das redes sociais. E como é que nós fazemos isso? Não vai ser com uma lei a proibir, não é? Não, acho que isso é mesmo através da comunicação e, volto a dizer, da discussão uns com os outros para se aperceberem realmente das consequências do uso inadequado das redes sociais. Nós estamos a chegar ao fim Sem desta... desculpa, não apanhei a última parte que tu E disseste. sem limites. Sem limites. Eu não fui limitada quando era pequena, mas sei perfeitamente que há amigos meus que foram e que hoje em dia sabem utilizar o pensamento crítico melhor e sabem procurar as suas próprias fontes e as próprias informações quando precisam. Dizia que estamos a chegar ao final desta iniciativa. Deixa-me perguntar só à Carolina Rodrigues. Achas que temos excesso de liberdade? Excesso de liberdade. Depende, a liberdade até para mim é subjetivo. Porque, não é? Como aqui já foi referido, a nossa liberdade acaba quando começa a do outro. Mas eu acho que nós temos uma ideia de liberdade. Foi-nos imposta uma ideia de liberdade e que nós acreditamos totalmente nela. Então explica lá isso melhor, que estamos a chegar ao fim, mas estou interessado em saber. Diz-me lá. Acho que nós somos limitados em várias coisas, mas que é-nos imposta a ideia de que somos livres. Que somos livres de escolher, somos livres de fazer, mas é sempre dentro de um leque. Ou seja, nós somos limitados dentro da nossa própria liberdade. Portanto, tu defendes uma liberdade absoluta? Achas que a liberdade só é possível? Não. Então explica lá. Apesar de eu pensar isto, eu acredito que a liberdade como ela está é positiva. Acho que ela tem que ser assim. Mas a palavra liberdade talvez não seria a mais correta. Tem que se lhe diga? Leonor Santos. Eu e a liberdade nunca nos demos muito bem. Não? Não. Sempre fui muito contra esta palavra porque não acho que ela representa o que devia representar. E acho que a língua portuguesa tem muitas palavras para querer usar uma que não representa o que quero mostrar. É precisamente o que eu digo, a minha liberdade acaba quando começa a do outro. E quando nós usamos a liberdade de expressão como uma desculpa para conseguir interferir na liberdade do outro e dizemos, mas eu estou a usar a liberdade. Não se está. Geralmente é o que se diz mas é o que eu penso, não é? É isso que estás a dizer. Exato. Inês? Gosto? Como a minha colega estava a dizer, acho que a liberdade tem que ser limitada, porque se nós vivêssemos a liberdade absoluta, vivíamos todos como queríamos e não havia aquilo que a Leonor estava a falar, que era fazer o que me apetece. Ou seja, a liberdade tem que ser limitada e tem que ser vivida com respeito pelo próximo. Se a limitação for essa, já Sim. entendo melhor o conceito. Ana? Estavas a dizer muitas das vezes que sim com a cabeça. Isso queria dizer o quê sobre esta ideia de liberdade? Temos liberdade a mais? Ok, não há tal coisa como liberdade a mais. Há liberdade, há o conceito de liberdade desproporcional à realidade, que era o que elas estavam a falar anteriormente. Vamos às notas finais da Daniela Nunes, conselheira científica desta iniciativa da TSF em parceria com o Ministério da Educação. Obrigada, Fernando. Já sei que tenho muito pouco tempo, vou ser muito breve. Gostava de saudar, não sei quem foi que disse, mas de saudar quem apelidou esta geração como sendo a geração vulnerável. Sublinhou-se aqui o fator vulnerabilidade em relação à vossa geração e às vindouras ainda, não é? Provavelmente ainda mais vulneráveis do que vocês. Com quem é preciso ter especial atenção, e essa atenção, para além de começar em casa e na família, claro, deve ser particularmente fomentada nas escolas. Portanto, estou de acordo com as quatro e com o painel anterior também falámos um bocadinho sobre isto. Em relação às redes sociais, que ocuparam aqui boa parte do nosso tempo neste segundo painel, e não querendo ser muito repetitiva, gostava de reiterar a ideia de que faz sentido e só pode ser proveitoso para todos, para os mais velhos e para os mais novos, creio eu, usar as ferramentas da atualidade no sentido da
propagação de ideias e de iniciativas vossas, portanto, do público mais jovem, justamente para vos incluir no debate político, no debate público, pelo menos numa fase mais embrionária da vossa juventude, que é a fase em que ainda não são eleitores, mas também são gente, como se costuma dizer. E só para terminar, como dizia um colega do painel anterior, a democracia não é estática, portanto precisa de acompanhar o desenvolvimento da sociedade, da tecnologia e das gerações, portanto não é, julgo eu, abafando ou limitando, em particular a questão das redes sociais, que elas vão deixar de constituir um problema e muito menos que vão deixar de constituir uma ferramenta cheia de potencial para o bem, digamos assim. Parabéns também às 4. Agradeço a todos terem estado aqui na Escola Secundária João de Deus. Estivemos no distrito de Faro. Sonoplastia de José Manuel Cabo, a imagem com a Rita Chantre e a Líbia... Vou repetir. Agradeço a todos terem estado aqui na Escola Secundária João de Deus, em Faro, sonoplastia de José Manuel Cabo, Rita Chantre e Líbia Florentino com a imagem. A produção foi de Alexandre Almeida. Nós voltaremos em breve, numa outra latitude, com outros alunos, outros protagonistas, o mesmo tema, democracia, para que te quero.